A paz dos irmãos, tudo bem? Pastor Maurício aqui da Igreja Bethesda. Estamos mais uma vez aqui juntos para aprender um pouco da Palavra de Deus, aproveitar que estamos passando por esse período de isolamento social e estudarmos a Palavra de Deus, né? Aprender mais, desenvolver, ser obreiro na casa do Senhor. Deus tem um chamado para nossas vidas e a Bíblia nos diz que devemos manusear bem a palavra da verdade, né, a fim de que o Evangelho seja alcançado pelas pessoas e nós possamos levar o Evangelho ao alcance de muitas pessoas com a sabedoria da graça de Deus. E como nós estamos trabalhando aqui o livro de Provérbios, para nosso entendimento, né, chamado curso de Introdução ao Estudo da Bíblia. Por que o livro de Provérbios? Nós explicamos semana passada. Provérbios é um livro que veio com objetivo. Ele é um livro que, logo no seu primeiro capítulo, ele determina os objetivos, né? Ele tem lá para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, para se receber a instrução do entendimento, da justiça, do juízo e da equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e as suas interpretações, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Ou seja, Provérbios ele vem com o objetivo de nos esclarecer o entendimento da palavra de Deus, entender a Bíblia. Ele nos vai apresentar alguns personagens. Entre esses personagens estão a sabedoria, estão o sábio, o jovem, o simples, aquele que tem conhecimento, né, o que ele está intermediário, o entendido, né, no caso aqui da palavra, o entendido, o que tem conhecimento e também o tolo. E além desses, o contrário da sabedoria, a tolice. Né? Ou seja, a tolice também é uma personagem apresentada no livro de Provérbios e que também devemos conhecê-la. Né? E ela se opõe justamente à sabedoria. Bom, o capítulo que vamos trabalhar hoje é o capítulo 8. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 22. O que vamos aprender em Provérbios, capítulo 8, 22, ele vai nos mostrar que a palavra de Deus, que está expressa lá em 1 João, no princípio era o verbo era Deus, ou algumas traduções no princípio era a palavra era Deus, e outras ainda diretamente do grego, no princípio era o Logos, e o Logos era Deus. Né? Nós vamos entender em Provérbios 8, 22, que a sabedoria é o próprio Jesus Cristo, ela é cristocêntrica. Não é uma opinião da totalidade. Ou muitos teólogos, muitos que estudam a palavra de Deus, entendem que não há um embasamento muito forte que prove que a sabedoria e Jesus Cristo é a mesma pessoa. Mas nosso entendimento, e não refutamos o entendimento dos outros, mas o nosso entendimento é de que são a mesma pessoa. E vamos tentar demonstrar por quê. Vamos lá. Diz assim, Provérbios 8, 22. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de as suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada.
Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Lá em João, primeiro, nós vamos encontrar escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E continua. A partir do 11. Veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ora, em João nós vamos encontrar uma clara especificação dizendo que Jesus é filho unigênito de Deus, único a ser gerado por Deus, único nascido diretamente de Deus. Ou seja, faz parte da nossa profissão de fé crer que Jesus Cristo, ele não foi criado, ele não é um ser criado, ele é um ser gerado que tem a mesma substância do Pai, ou seja, ele tem a mesma substância que Deus, o que o torna Deus também. Ao crer nisso, ao tomar isso como verdade, e lendo a palavra e tomando como verdade que ele é unigênito, nós cremos que apenas Cristo foi gerado. Apenas Cristo foi gerado da parte de Deus. Ou seja, não foi criado. A delícia e o prazer de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, está desde a fundação do mundo. E Deus olha para isso e se regozija em Cristo Jesus desde a sua criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus está buscando ali mostrar que Cristo está com ele desde o início. E quando se coloca aqui a sabedoria, e ela diz: eu fui gerada por ele, eu estava com ele, né? Ele se alegrava comigo, eu aprendia com ele, eu era o seu aluno, ou em algumas versões eu era o seu arquiteto ou sua arquiteta, né? A sabedoria está se colocando numa posição de ter sido gerada e não criada. Mesmo que algumas versões seja colocado eu fui criada e logo em seguida aparece a palavra gerada.
né? Mostra que Cristo e a sabedoria são a mesma pessoa. Cristo não tem uma irmã. Ele é a própria sabedoria. Ah, mas o termo sabedoria é feminino. O termo sabedoria é feminino. Nós temos que separar, então, a pessoa de Cristo, sabedoria, de um atributo dele, que é um atributo do próprio Deus, a sabedoria. A sabedoria como atributo, ela é dada ao homem no seu sentido comum. O homem recebeu de Deus parte da sua essência, não sendo essência ele, mas criatura, mas ele recebe, quando ele recebe o espírito de vida, o fôlego de vida, ele recebe um espírito de essência de Deus que o faz tanto ter amor quanto ter sabedoria. Amar o próximo como a ti mesmo, o exercício do amor é essa essência de Deus em nós. Também o exercício da sabedoria é uma essência de Deus em nós. Não nos consubstancia com Ele, não somos iguais a Ele. Há uma parte dessa essência em nós, que é manifesta através dos atributos que Deus nos deu quando nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando Ele nos faz a sua imagem e semelhança, que Ele nos caracteriza em posição de sermos parecidos com Ele, naquilo que vamos fazer, construir, pensar, falar. E aí veio o termo logos, em João. Logos que nós vamos encontrar como verbo e palavra. Está errado? Não, de jeito nenhum. O sentido é exatamente esse, é tirado do grego, a tradução é palavra, a tradução é também verbo, só que temos que pensar o que era o logos. O logos, no seu primeiro sentido de palavra, ele estava ligado muito na cultura grega, ligado à poesia, à palavra falada, porque a palavra escrita, ela era, para Platão, ela era tido como se fosse uma representação da palavra falada, portanto, ela era menos perfeita que a palavra falada. E quando nós vemos Logos, tratado por João, que era judeu, que era filho de pescador, e portanto ele aprendeu através do Espírito Santo de Deus. Ele teve, ou ele foi autodidata, ou ele teve algum professor, mas o conhecimento que ele adquiriu para escrever tanto as suas cartas quanto escrever o Evangelho, ele provavelmente veio diretamente da parte de Deus para ele. E o que era o Logos para os hebreus naquela época? O Logos era tido como a expressão da sabedoria. O Logos era e é tido como a expressão da sabedoria. Não apenas a palavra. Por que palavra e sabedoria estão correlacionados? Porque Filon de Alexandria, um judeu, que estudava o pensamento filosófico e também estudava a Torá, antes de Cristo, um século, acho que mais ou menos um século antes de Cristo, um pouco antes, ele desenvolveu uma tese, ele desenvolveu um trabalho no qual ele pegava o Logos, que é a palavra, e aplicava isso sobre o Pentateuco, sobre a Torá. E dali ele tirava o sentido de que a palavra, Torá, ele era o sentido geral da vida. O sentido geral da sabedoria. E toda a sabedoria judaica está contida principalmente na Torá e nos livros de sabedoria. Houve um pequeno problema aqui. Então aí voltamos. Tudo bem. São Provérbios,
Eclesiastes, Jó e Cantares de Salomão. São os livros de sabedoria. Para Filo de Alexandria, ele tem então que a sabedoria ela está expressa no Pentateuco, ela está expressa na Torá ou no Torá, e ela é o Logos que expressa toda a criação, toda a formação. E é assim que os judeus enxergavam a questão do Logos, e quando João utiliza-se, sendo ele judeu, mesmo utilizando o termo grego palavra, quando ele se utiliza disso, ele está buscando expressar então a questão da sabedoria. Ele está dizendo que o Logos de Deus e a sabedoria são a mesma pessoa. E tanto é assim que ele coloca que o Logos de Deus estava com Deus desde o início. A palavra de Deus era o próprio Deus. E estava com ele desde o início. E nada do que passou a existir poderia existir se não houvesse com Deus a palavra de Deus. Porque por causa dele, por ele, tudo foi feito. Nas versões novas, mais recentes da Bíblia, lá em Provérbios 8, nós vamos encontrar a sabedoria se autodefinindo como a arquiteta, que estava junto com ele quando ele fazia o compasso, ou seja, a medida dos abismos. A sabedoria estava com ele. A sabedoria, na versão mais antiga, se coloca eu era seu aluno, no termo masculino. E algumas pessoas vão falar assim, mas a sabedoria diz eu fui gerada, né, no termo feminino. Nós vamos encontrar ali, então, quando a sabedoria diz eu sou seu aluno, ela se personifica numa postura masculina. E quando ela diz eu fui gerada, ela se personifica no seu atributo. Ela coloca o seu atributo personificado. E nós olhamos então que a sabedoria ela é o próprio Jesus Cristo. Em que momento então aparece Jesus Cristo ali dizendo que é a sabedoria? Ora, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Quando ele coloca o termo vem ao Pai, ele está novamente se unindo ao Pai em uma só pessoa. Ele e o Pai são uma mesma pessoa, embora sejam duas pessoas diferentes. Ele está dizendo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando nós olhamos para a sabedoria, e a sabedoria, ela está falando, ela está dizendo assim, porque o que me achar, achará vida. Quando nós achamos a Jesus Cristo é que nós achamos vida. Somente em Cristo nós encontramos uma vida verdadeira. Fora dele, não há vida. Quem me achar, achará vida. E alcançará o favor do Senhor. Qual é o favor do Senhor? Ora, nós temos como favor do Senhor a graça. Qual é o favor do Senhor? A graça. Por que a graça? Porque pela graça que nós somos salvos. Recebemos o favor de Deus. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que nos conduz à salvação. Esse é o favor de Deus. Por isso que quando eu olho para a sabedoria, eu vejo Jesus Cristo. Por isso que quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo a sabedoria. Porque não dá para dissociar um do outro. Não dá para separar Cristo e a sabedoria. Sendo Cristo unigênito, só ele foi gerado, não teria como dizer que a sabedoria foi gerada também. Está tendo algum problema na internet, no sinal, estamos perdendo o sinal. Então, acho que a gente voltou já. Então, nós temos que olhar para Jesus Cristo e entender que ele é a sabedoria.
Mas Tiago diz que se nós quisermos sabedoria, basta pedir a Deus, Ele nos dará a sabedoria. Olha, é verdade. Deus nos dá a sabedoria. E Deus nos deu Jesus Cristo. E se nós clamarmos por sabedoria, nós vamos encontrar Jesus Cristo. Essa é uma verdade. A hora que nós começarmos a buscar a verdadeira sabedoria, e por que verdadeira? Porque há uma falsa sabedoria, a própria Bíblia diz isso. A própria sabedoria no texto diz isso. Encontrará a verdadeira sabedoria. O que é encontrar a verdadeira sabedoria? Porque há uma falsa sabedoria. Há uma sabedoria que é a nossa sabedoria humana. Semana passada eu citei sobre o sábio tibetano que, depois de muito estudar, depois de muito buscar o conhecimento e a sabedoria, ele se mata com a ideia de reencarnar para aumentar o seu grau de sabedoria. Ora, até que ponto havia sabedoria nele? Era uma sabedoria humana. Ele tinha muito conhecimento de muita coisa. Ele sabia tomar decisões, mas ele agiu como um tolo ao decidir se matar. Então a sabedoria, ela é claro que é a definição de tolo aqui para nós. Para os tibetanos, para as pessoas que acreditam nisso, não vai ser uma definição de tolo, né? Mas a sabedoria, ela é muito além daquilo que nós podemos imaginar. A palavra como sabedoria, ela é a expressão do conhecimento transmitido através da palavra, através da fala e do pensamento humano, que é limitado. Então a verdadeira sabedoria, ela não está dentro de nós, ela não está naquilo que era o Logos, antigamente, antes de Platão, pensado Logos no sentido de que era o conhecimento, a palavra transmitida, a palavra adquirida, mas com base no nosso próprio raciocínio, né? Ou seja, para Platão vai surgir a questão da alma. A alma que é transcendente, a alma que é acima daquilo que nós conhecemos do mundo material e que vai expandir a ideia de Logos. O Logos será transcendente, um conhecimento muito superior ao nosso. E João vai utilizar também isso. O Logos, ele é transcendente. A palavra é transcendente, ela não é nossa. A sabedoria não é nossa. Por isso que aqui diz que a sabedoria é dada por Deus, porque pertence a Ele, está nele, é dele, é substância dele, é atributo dele. E por que é substância e é atributo? Porque é o próprio Cristo, porque é o único em substância com o próprio Deus, que é filho gerado com o próprio Deus, ou pelo próprio Deus. Então nós vamos encontrar a vida em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós vamos encontrar a sabedoria. Nós só podemos entender a palavra de Deus como um todo quando nós estamos recebendo Jesus Cristo dentro de nós, em nossa alma. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E aí o Espírito de verdade que nos faz entender a vontade de Deus, esse Espírito de verdade é que vai nos levar ao conhecimento do que é que a Bíblia está falando, daquilo que a Bíblia está ensinando. Caso contrário, muitas coisas nós vamos ler e reputar como fatos históricos, como absurdos, como coisas de um tempo passado, mas quando nós estamos lendo a palavra de Deus e a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus está em nós, então nós começamos a entender a grandiosidade da perfeita bondade de Deus para nós e o que Ele quer que nós alcancemos com isso. Continua a sabedoria dizendo assim: mas o que pecar contra mim,
violentará sua própria alma. Veja, para que possamos violentar a própria alma, nós temos que pecar. E o pecado é aquilo que nos distancia de Deus. Pecar contra a sabedoria é pecar contra Deus, é pecar contra Jesus Cristo. Então eu não posso atribuir à sabedoria personalidade diferente de Jesus Cristo, sob o risco de atribuir à sabedoria uma outra personalidade consubstanciada em Deus que não o próprio Jesus Cristo. Ora, nós vimos então que a sabedoria e Jesus Cristo, na nossa visão, claro, é a mesma pessoa e estão relacionados intimamente. E a sabedoria se expressa em Jesus Cristo. Só através dele que podemos ter o conhecimento pleno de tudo e andar em sabedoria. Outros personagens são citados. Nós temos o sábio, o entendido, o simples, o tolo e a tolice. Em oposição à sabedoria, que é o próprio Jesus Cristo, nós vamos ter a tolice. A tolice, ela é algo que vai incentivar, ela vai deturpar a sabedoria e vai conduzir os homens a atitudes tolas, impensadas ou pensadas de forma equivocada. Veja, a sabedoria ela é a palavra, e a palavra falada. No caso da palavra falada, nós temos a dialética, o discurso, a conversa, a troca de informações. E quando nós falamos sobre a palavra de sabedoria, e a palavra no sentido de discurso, dialética, ela nos é apresentada no livro de Jó. No livro de Jó, existe uma dialética em que há a acusação e há a defesa. A apresentação de Satanás, dizendo que Jó só poderia servir a Deus e só amar a Deus porque Deus lhe dava como retribuição bens materiais, é o início de uma dialética, início de uma conversa, né? Onde há ponto e contraponto. Aqui nós também vamos encontrar isso em certos momentos. Mas aqui a dialética funciona de forma um pouquinho diferente. Ela nos vai apresentar, pela narrativa da própria sabedoria, os atos de tolice, que são conduzidos pela tolice. A tolice ela vai apresentar-se como uma prostituta. E essa prostituta ela vai estar no capítulo... Deixa eu ver aqui... Uma adúltera, né? Vai apresentar como uma adúltera, não prostituta, como adúltera. Mancebo divertido contra a adúltera, no 6:20, né? Onde conta a história de que o rapaz estava andando pela rua e veio aquela mulher formosa, com tudo preparado, disse: olha, venha, vamos para o meu leito, vamos para a minha casa, porque eu já arrumei a cama, está tudo perfumado, meu marido viajou e não volta. E esse rapaz está sendo observado da janela. Quem está observando é a sabedoria está observando. O argumento que é colocado para o rapaz que está caindo em desgraça, o rapaz que está sendo levado pela tolice, é o argumento de que aquilo que ele vai fazer é prazeroso,
de que não tem nada de errado é o argumento de que aquilo que era empecilho para que se concretizasse o ato, ele não existia mais, que era a presença do marido. Então a tolice vai induzir o homem ao engano. Isso é uma questão interessante porque o que nós vemos muitas vezes é exatamente o homem sendo enganado por palavras. A palavra ela tem o poder de abrir os olhos, de conduzir uma pessoa à verdade, e ela tem a palavra de conduzir o homem ao engano. Porque ela pode ser apresentada como se fosse verdade. E essa é a falsa verdade. A falsa sabedoria. Ela é apresentada como se fosse verdade, como se fosse sabedoria, como se fosse sábio aquele conselho. E é nesse ponto que nós devemos ter Cristo, porque aí Cristo ele nos esclarece. O Espírito de Deus nos esclarece e não nos deixa enganados. Veja que quando Cristo caminhava entre nós aqui no mundo, houve um Espírito que cegou o coração daqueles homens para que não ouvissem a palavra de Deus, ou ouvissem e não entendessem. Houve um espírito que enganou a sabedoria daqueles homens para que não pudessem ver em Jesus Cristo a verdade do Evangelho. Isso não é incomum até nos dias de hoje. O homem ainda se deixa levar por palavras acreditando que são verdades. Nós chamamos isso de falácias, sofismas. Palavras são textos, são conjecturas que nos fazem pensar, puxa vida, isso parece verdade, tem cara de verdade, isso é igualzinho a verdade, então tem que ser verdade. Mas é um engano bem grande que acontece na vida dos homens nesse sentido. Pois bem, outro é o sábio, outro personagem é o sábio. O sábio, ele já conhece a sabedoria. Vamos tratar tanto do sábio que tem sabedoria comum, aquele sábio que no seu cotidiano ele sabe tomar a decisão adequada, como o sábio que está sendo direcionado por Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos diz que é para dar aos sábios, ele não é o sábio ignorante, mas é para fazer o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Ou seja, o sábio ele não chegou ao topo. A sabedoria, não existe um topo. A partir do momento que nós nos enquadramos em Cristo, nós queremos mais sabedoria, queremos, parece que não conseguimos nos saciar. E o sábio vai buscar em Deus mais conhecimento. Tanto o sábio deste mundo é insaciável no conhecimento, ele vai buscar mais na filosofia, vai buscar mais nas ciências sociais, vai buscar mais no conhecimento que ele é mais próximo, né? E ele vai ter consciência de que ele não vai ter a plenitude da sabedoria, mas que ele quer alcançar, ele vai buscar. Mas a plenitude da sabedoria que alcança pode até ser o simples. A plenitude da sabedoria até o simples alcança. Até o entendido alcança e até o sábio alcança. Porque a plenitude da sabedoria é Jesus Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador e passamos a permitir que Ele nos encha, nos preencha com a sabedoria dele, ou seja, quando o apóstolo Paulo fala que Cristo é a cabeça, nós permitimos que Ele seja realmente a nossa cabeça, que Ele passe a dirigir nosso pensamento, passe a dirigir nossa forma de viver e pensar, a sabedoria se torna plena, certa e constante. Os atos serão sempre de sabedoria. Mas quando nos convencemos de que somos sábios e a sabedoria está em nós, aí nós podemos errar e errar feio. O outro personagem é o entendido.
Quem é o entendido? O entendido a gente tem muito. O entendido é o cara formado na faculdade, é o cara que estuda, é o cara que é a pessoa que está buscando ler muito. Ele se inteira de todo o tipo de conhecimento possível, mas não consegue ter atos de sabedoria. Ele ora até tem um ato de sabedoria, mas a grande maioria não. São atos de conhecimento. Ele se torna o técnico. Ele se torna o técnico. É o cara que sabe fazer, mas se precisar de uma solução a mais, não é o cara que tem o know-how para pensar na solução. Não é a pessoa que vai encontrar a saída. Ele não vai ser o sábio. Ele é o técnico. Esse é o entendido. Mas ao entendido, ele também está dizendo para você adquirir mais conhecimento, ou seja, dá para o entendido crescer. Tanto dá para crescer e se tornar sábio, quanto dá para crescer em conhecimento. E ter mais entendimento. E quanto mais entendimento, maiores são as suas chances de pensar mais, né? De julgar melhor, de ter, de enxergar, até ter empatia com o outro de forma melhor. O simples, que é aquele que pode ser ludibriado facilmente pela tolice, mas que, conhecendo a sabedoria, veja, como eu disse semana passada, a sabedoria não está pedindo para ele ser sábio, a sabedoria está pedindo para ele ser prudente. Conhecer a sabedoria e ser prudente, porque ela anda de mãos dadas com a prudência. Então ele está dizendo para o simples, seja prudente. O simples, ora ele vai cair em atos de tolice, ora ele não vai cair. Mas se ele conhecer Jesus, se ele tiver Jesus consigo, a Bíblia nos diz que não há mal que não sejamos avisados antes. E este mal não é profecia sobre o mundo em si como um todo, mas são profecias em relação a nós mesmos, são a possibilidade de antever, de enxergar o nosso próprio futuro diante de certas circunstâncias, diante de certos atos. Praticar certos atos nos conduzirá a um resultado X ou a um resultado Y, a um resultado bom ou a um resultado ruim. E nós temos essa capacidade de julgar mesmo sendo simples. E não podemos nos esquivar depois e falar assim, não, eu não sabia o que está fazendo, isso aí era demais para mim. Porque o mínimo que a sabedoria exige de alguém é a prudência. Agir com prudência. E aí vem a questão o tolo, né? O último personagem, o tolo. Quem é o tolo? O tolo é aquela pessoa que não adianta, não tem jeito para ele, né? Supostamente não tem jeito para ele. Todos os atos deles conduzem ele a um ato errado. Ele tem alegria, ele tem prazer, ele tem satisfação nos atos errados. E esse tolo, ele pode ser simples, ele não é uma outra pessoa, ele é um atributo da pessoa que pode ser simples, ele pode ser um atributo da pessoa que tem conhecimento. E, infelizmente, o sábio pode cair em atos de tolice e se tornar um tolo. São consequências da sabedoria humana ou consequências da falta de prudência quando nós conhecemos a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos alimentar os novos convertidos com leite e aqueles que são mais velhos com alimentos sólidos, né, mais fortes. Aqui também a sabedoria vai dizer isso. Para o simples, para buscar a prudência, o alimento é como se você bebesse água num rio.
Imagine um rio. E a sabedoria é aquele rio. Ela está passando. Para o simples, ele mergulhar ali, dobrar o joelho na água, em frente à água, beber dela, mergulhar na superfície, fazer aquele nado ali, é o que basta. Conhecer a sabedoria superficialmente. O entendido é aquele que já consegue nadar um pouco mais fundo, ele já mergulha um pouco mais, ele vai um pouco além daquele que nada só na superfície. Já a sabedoria para o sábio, ele é aquele que mergulha fundo, ele se aprofunda no conhecimento da sabedoria. O prazer dele está no Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O que nós estamos colocando para você hoje? Entender a palavra de Deus é entender a sabedoria de Deus. Quando nós temos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, nós temos que, para entender a palavra de Deus, nós temos que estar na palavra. E o próprio Jesus nos chama para isso. Ele diz assim: eu sou um com o Pai, e o Pai é um comigo. E eu quero que você seja um também em mim, um comigo. Que nós estejamos fundidos de tal forma que o que eu sou, você é. Porque ele diz, aquilo que o Pai é, eu sou. Quem me conhece, conhece o Pai. Aí, o que Jesus está dizendo é, quem te conhece, quem me conhece, tem que conhecer Jesus em nossa vida. Tem que conhecer Jesus através dos nossos atos de sabedoria, das nossas palavras de sabedoria, do nosso conhecimento de sabedoria. E não precisa ser um conhecimento acadêmico. Não precisa ser um conhecimento com diplomas. Nós confundimos muito isso. O fato de ter um diploma acadêmico, o fato de ser doutor em alguma coisa, não faz uma pessoa sábia. Não traz para a pessoa a sabedoria que ela precisa. Ela até busca, mas não faz. A sabedoria, ela está na essência de Deus. Ela está em Cristo Jesus. É por isso que nós afirmamos que a sabedoria de Jesus Cristo é uma só pessoa. Foi gerado, ou nascido, dependendo da versão, e Jesus Cristo, o verbo vivo, a palavra viva, a palavra que é a expressão que é o próprio Deus, que estava com ele no início e era o próprio Deus. É o verbo que se fez carne, é o unigênito de Deus, único a ser gerado por Deus. Esse unigênito de Deus é Jesus Cristo, sendo a sabedoria gerada por Deus, sendo ela o seu aluno, e eu gosto dessa expressão, ou o seu arquiteto. Então, nós temos a possibilidade de criar uma tese e defendê-la de que Jesus Cristo e a sabedoria são a mesma pessoa. E ela vem da parte de Deus para edificar a nossa vida. Quer ser sábio? Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Deixa Ele comandar a sua vida. Deixa Ele te guiar. E a partir daí, nós vamos começar a entender a palavra de Deus com maior profundidade. Vamos passar a entender a palavra de Deus com maior graça. Vamos poder ministrar a palavra de Deus com sabedoria. E isso vai mudar vidas. Não porque a nossa palavra é uma palavra de sabedoria assim própria, mas porque a nossa palavra é uma palavra de sabedoria que vem diretamente do Filho de Deus, que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a semana que vem. A semana que vem no sentido de
novamente falarmos sobre a palavra de Deus. Né? Na quinta-feira que vem eu espero encontrar vocês novamente para podermos continuar a nossa conversa. E no sábado nós teremos um culto maravilhoso online, quero que você participe, tá? Aqui nesse mesmo canal. E muito em breve nós estaremos na Igreja Bethesda, na rua Marçal Watanabe, Avenida Marçal Watanabe, número 525, Jardim Santa Cruz, em São Paulo, nos nossos cultos de domingo, às 10 horas da manhã, nossos cultos de sábado, às 8 horas da noite, nossos cultos de quinta-feira, às 8 horas da noite, sábado às 7h30, na verdade. E o mesmo para as nossa igreja em São Mateus, na rua Taubaté, número 9, onde o domingo o culto é às 18 horas. Amém? Logo, logo nos reuniremos para louvar o Senhor todos juntos. Pai Santo Soberano, te agradeço por esse momento, te peço, Senhor, que tome os teus filhos, que nos dê da tua graça e da tua sabedoria. Senhor Jesus, toma a vida daqueles que ainda não te conhecem, que possam te aceitar e ser sábios, ó Pai amado, em ti. Nós te pedimos, fica com o teu povo e nos conduza a uma igreja unida, verdadeira, fiel, cheia do teu Espírito Santo. Fica conosco de sempre. Amém e amém. A paz do Senhor, irmã Vilma, a paz do Senhor, Maria Aparecida, Luciene e outras pessoas que estão aqui conectadas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Fique com Deus até a semana que vem.